o famoso mas, a regeneração está vindo aí. A verdade está vindo aí, a transparência está vindo aí. Então, por que eu estou falando isso? Nessa linha de raciocínio, sinto que poder ter em mãos o evangelho espírita não é valorizado como devia ser. Não é. Eu acho que aqui, do grupo que nós estamos, pouquíssimos valorizam de pegar uma página e falar, cara, o que eu posso fazer para colocar em prática? Primeiro, vou deixar uma pergunta. E nós, eu estou junto, estamos fazendo para conquistar o reino dos céus. Nessa semana, o que você fez? O que você fez a mais? São perguntas. E tá aí, tem que ler, tem que ficar numa página. Por isso eu sou contra. Tem gente no meu espírito que quer acelerar. Vamos pro capítulo tal. Fala, não, calma, tem que estudar. Eu quero entender. Não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que agradecer de ter esse farto material. Eu ofereço livros lá na casa do Dr. Bezerra. Olha, podem levar. Ninguém leva, eu não entendo. Eu sou de uma época de escassez de livros, eu valorizo. Bom, mas voltando para cá. É muito comum aparecer no centro espíritas pessoas alienadas totalmente perante a existência do plano espiritual, como essa rainha. Só que essa rainha estava numa outra época, né? Tudo leva a crer que o Allan Kardec não tinha surgido ainda, enfim. Geralmente são pessoas assim que estão, de alguma forma, influenciadas por obsessores. Algum estágio de obsessão, até aí é mais ou menos light, né? Tem uma pequena influência no pensamento, no sentimento. Já na fascinação, já estão dominando ali alguns departamentos mentais. Aí chega na subjugação. Subjugação é uma ousadia do mal, ele atuar na vontade, porque a vontade vem da alma, ela que é a grande chefia. O desejo é nosso. O desejo aqui está ligado ao mundo material. O departamento de desejo, até aí, os obsessores deitam e rolam. Tá? Deitam e rolam. Tá? Eles deitam e rolam mesmo. Mas a vontade aí está no estágio de subjugação. Tem muita gente presa, pobres, coitados, né? Porque quem tem dinheiro, de alguma vocês sabem como que é, né? Quem tem dinheiro acaba arrumando bons advogados e se viram. Mas eu estou dizendo, os pobres que estão ali, dá dó. Ingenuidade, ignorância, não tiveram acesso a isso que nós estamos tendo aqui. E aí chega até estágio, e o camarada, você vai conversar com ele, conversei com alguns, lá da P1, né? Isso, tive a oportunidade. Eles falam, olha, eu não sei como que eu fiz aquilo, cara. Eu não entendo. Veio uma ideia tão forte, e de repente, depois que eu vi que eu falei, eu fiz isto? Olha só. Então, olha, tem que tomar cuidado. Geralmente a origem dessa situação tem a ver aí, com certeza, com o distanciamento do caminho, a verdade, a vida pregada por Jesus. Tudo leva a crer que essa rainha, ela não deve ter lido, portanto, aí o Velho Testamento, o Novo, e se leu, não entendeu quando Jesus vira para Pilatos e diz, meu reino não é deste mundo. Ali eu não vou ler tudo, esse versículo, né? Vamos recordar tudo, porque está bem claro ali, pelos exemplos que Jesus trouxe, trazendo a ideia do amor, um espírito elevadíssimo. Já do outro lado, a autoridade do Império Romano, de alguma forma estava representando ali a ausência de justiça, podemos dizer a ausência do bem. É lógico que na época o desenvolvimento moral da comunidade era muito pequeno. Eu gosto de ler, imaginar, falar, eles não tinham energia elétrica, não tinha banheirinho com descarga. Eu agradeço tudo isso que nós temos. Não tinha luz, não tinha telefone, e muito menos educação e instrução adequada. Poucos privilegiados conseguiam frequentar as poucas escolas que existiam. A Universidade de Bolonha, na Itália, ela começou a existir em 1088. E ela não usava o termo universidade, usava o nome estúdio. Em Bolonha, uma cidade que ela tem ali 34 quilômetros de pórtico. Eu não vou explicar, mas é uma cidade muito interessante. O dinheiro gasto do Império Romano, o pórtico, para quem é da engenharia, ele é aquela cobertura, os prédios avançam até a sarjeta, de tal forma a calçada ser sombreada, ter sombra, não ter sol na calçada. São construções padronizadas de 3, 4 andares, se eu não me engano, e está lá. E, enfim, a Universidade de Bolonha, por exemplo, é uma
Portanto, é considerada uma das primeiras. Mas tem uma lá em Marrocos. Olha que interessante, Marrocos. A Universidade de Al-Qarawiyyin. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Vou relembrar. Al-Qaraqá, com Q de queijo. Qarawiyyin, do Marrocos. É a civilização mais antiga. A civilização mais antiga está ali, nessa região de Marrocos. E fundada no final dos anos 850. Portanto, ela é considerada mais antiga do que de Bolonha. E foi fundada por uma mulher. Olha que legal, né? Fala muito hoje, as mulheres não têm participação. Olha, a tal de Fátima Al-Firi, nome dela. E outras universidades, inclui a Oxford, em 1096, ano 1096 depois de Cristo, aí vai. E a primeira faculdade do Brasil, a primeira foi aonde? Escola de Cirurgia da Bahia, em 1808, criado pelo Dom João VI. Que legal, né? Após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, estava no projeto de Jesus, pátria do Evangelho, o intelectual, estudar, escola, nós temos que investir em conhecimento. O apóstolo, ia falar o Apolo, desculpa, o apóstolo Paulo, ele estudou na sinagoga de Tarso, hoje lá na Turquia, e quando era adolescente, portanto, ele estudou ali o material, podemos dizer, tinha ali alguns conhecimentos, mas muito mais sinagoga, muito mais religioso. Aí ele muda para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Lembra Gamaliel, um rabino, tinha uma forte influência judaica, para estudar a religião judaica. Portanto, ele foi sendo preparado para virar apóstolo. Começou com 14 anos estudando, né? Que legal, né? E, bom, cá entre nós, sem a gente entender plenamente, você não consegue colocar em prática. Quando eu falo entender, é vivenciar, é compreender, como a escola de Pestalozzi que educou o nosso Allan Kardec. Allan Kardec passou por Pestalozzi. E o Pestalozzi falou, primeiro vocês precisam ter prática, depois teoria. A escolinha do mundo ocidental deixa muito a desejar. Está aí Pestalozzi, vocês têm que praticar. Vão lá na natureza, descubra qual é a planta tal. E o Allan Kardec, criado por Deus, caiu lá na Suíça. Por que essa metodologia não é colocada em prática? Ignorância dos pedagogos, andragogos? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque já era para dar uma educação, nós estamos no século XXI. Eu falo isso com muita propriedade, porque não é brincadeira. Nós temos que investir no intelectual e no moral, senão não tem progresso. O intelectual ajuda você a discernir o que é do bem e o que é do mal. Tem muita gente que não consegue perceber se é algo do bem, se é do mal. Não consegue. Gente pós-graduado. Tive um papo com uma mestre. Eu falei, eu não acredito, você fez mestrado aonde? Um absurdo. Não que eu estivesse certo, mas eram fatos. Eu estou trazendo fatos, fundamentos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Portanto, olha, o intelectual e o moral tem que ser sentido. O nível caiu na educação, tá? É evidente. No mundo todo, viu? Não é só o Brasilzão que tem eu não vou falar, tem esse problema seríssimo. Enfim, o que nós vamos levar para o outro lado? As coisas boas que fizemos e as más que também fizemos.